Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Dani Silk, editora Xará. Capítulo 5. A prática da liberdade, desenvolvendo uma mentalidade próspera. Não posso me dar ao luxo de ter um pensamento em minha mente que não esteja na mente dele. Bill Johnson, Bethel Church. Depois que meu filho Levi, mais velho, terminou a 8ª série na escola cristã Bethel, ele enfrentou a decisão de onde iria cursar o ensino médio. Sua irmã mais velha, Brittany, havia iniciado em uma escola pública e terminou o ensino fundamental tendo aulas em casa. Mas estudar em casa não era uma opção para Levi, porque ele queria jogar futebol americano. Então ele nos perguntou se poderia frequentar uma escola secundária pública. Bem, essa era uma decisão familiar, porque afetaria toda a nossa família. Nossos problemas variam desde o transporte para a escola até a confiança. Também sabíamos que essa decisão estabeleceria um precedente para o nosso filho mais novo, Taylor. A maior preocupação para nós era o fato de que, na escola pública, Levi se depararia com a liberdade e com opções com as quais ele nunca se deparara. Mais do que nunca, precisamos tomar a decisão certa. A escola cristã Bethel tinha cerca de 140 alunos quando Levi estudava ali, sendo que 40 desses alunos representavam as turmas do ensino médio e 15 eram da turma da 8ª série. A escola pública que ele queria frequentar tinha 500 calouros e um total de 1.800 alunos, metade da população de Everville, a pequena cidade onde ele havia crescido. Além de ter de se acostumar com uma escola maior, ele estaria se mudando do ambiente de uma escola cristã que apoiava os valores essenciais da nossa família para uma escola pública, onde parecia que ele estaria vivendo praticamente no cenário da praia de um programa de TV para adolescentes. Aquela definitivamente não era a nossa praia. O novo nível de consequências para as escolhas que Levi faria em sua vida encarava a mim e a Sherry. Será que acreditávamos que Levi nos protegeria com as suas decisões? Será que o nosso coração confiava nele? Estávamos dispostos a permitir que a jornada de aprendizado dele nos afetasse tão profundamente quanto aquelas decisões poderiam nos afetar? Estávamos dispostos a correr aquele risco com um menino vulnerável de 14 anos? Primeiramente, afirmamos a ele que aquela ideia nos assustava. Depois, lembramos a ele o quanto poderíamos nos transformar em pessoas viciadas em controle quando estávamos assustados. E, finalmente, perguntamos como ele pretendia nos proteger ao tomar a decisão sobre aquela etapa. Nosso futuro calouro franziu a testa e começou a perceber que era um participante poderoso nessa conversa e nessa decisão. Ele pensou por um instante e depois declarou simplesmente: "Serei esperto. Eu não vou partir o coração de vocês." Uau! Esta era a resposta certa, e nós acreditamos nele. O verão anterior ao seu ano como calouro começou com práticas de futebol americano à tarde no calor abrasador de Redding, Califórnia. Levi começou a trabalhar duro para entrar para o time, cercado pelos outros 70 calouros que estavam tentando o mesmo. Quando a estação de jogos começou, o treinador instruiu os jogadores calouros a assistirem a um jogo do time da escola. Ele queria reforçar a ideia dele sobre como um jogador no time da escola secundária, mostrando como os meninos grandes jogavam. No dia em que o técnico pediu que os alunos fizessem isso, Levi chegou em casa e nos disse: "O treinador quer todos nós no jogo esta sexta-feira à noite, para assistirmos ao time da escola jogar. Posso ir?" Quando olhei nos olhos de Sherry, pude ver que ela estava pensando. Ela estava pensando o mesmo que eu. Estávamos tendo os 2 flashbacks sobre o que havíamos feito nos jogos de futebol da escola secundária. E posso garantir, não tinha nada a ver com jogos de futebol. Nós nos voltamos e olhamos para Levi. Sabíamos que não podíamos lançar sobre ele nenhum dos nossos erros da adolescência, mas ainda assim estávamos assustados com as inúmeras possibilidades que existiam naquela noite de sexta-feira, esperando para tentá-lo. Então eu disse: "Filho, estamos muito assustados, mas você pode ir?" "Posso ir?" ele gritou, sacudindo a mão no ar como um jogador que acaba de marcar um ponto. "De verdade? Posso ir? Maravilha!" Eu estava certo de que ele não havia me ouvido dizer que estávamos assustados. Ele estava animado demais em se reunir com seus colegas de time na sua busca por aprender mais sobre futebol. Levei-o ao jogo e concordei em pegá-lo às 10 da noite. Àquela hora, voltei ao campo e, com o dom da tecnologia, que é o telefone celular, encontrei-o ali. Ali estava ele, bem onde disse que estaria.
Meu coração ficou aliviado porque toda a minha noite de preocupação fora inútil. Ele saltou para dentro da caminhonete e me contou tudo o que aprendera naquela noite. A maior parte tinha a ver com o quanto os uniformes e os capacetes do time da escola eram legais. Estacionamos em casa e saímos da caminhonete. Enquanto nos dirigíamos para dentro de casa, Levi esticou-se, tocou meu braço e disse: Papai, obrigado por confiar em mim. De nada, Levi, eu disse. Obrigado por nos proteger esta noite, filho. De nada. O poder do nós. Levi sabe que ele carrega uma tremenda responsabilidade no nosso relacionamento. Ele sabe que ninguém pode fazer o papel dele entre nós, a não ser ele. Ele sente o peso do nós sempre que está fora vivendo a sua liberdade. Ele sabe que é livre para fazer o que estiver no seu coração. O coração dele pertence a ele. Por isso, ele deve administrá-lo. E porque está no coração dele proteger o relacionamento dele com sua mãe e seu pai, ele toma decisões considerando como essas decisões vão nos afetar. Isso é treinar alguém para a liberdade. Paulo falou sobre isso do seguinte modo com os coríntios: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A liberdade faz com que a nossa responsabilidade pessoal venha à tona. Ou nos elevamos com ela, ou perdemos a nossa liberdade. A única maneira de cultivar a liberdade é através da experiência e do aprendizado em lidar com um número crescente de opções. Administrar opções cada vez maiores é a maneira como expandimos nossas vidas para uma abundância cada vez maior. Jesus disse que o ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir. É o diabo que nos apresenta limitações, que remove as nossas opções e nos faz ter medo de viver uma vida livre. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O desejo do coração de Jesus é nos oferecer uma vida de opções ilimitadas. Abundância, liberdade e escolhas são maneiras de descrever uma condição da alma que precisamos dominar se quisermos viver uma cultura de avivamento. Desenvolver e expandir uma mentalidade próspera é a chave essencial para o nosso sucesso em trazer o céu à terra e fazer com que ele permaneça na terra. As práticas da prosperidade são exercícios de abundância. Se desejamos ser mordomos dos recursos do céu, precisamos primeiramente aprender a praticar uma mentalidade de abundância. Abundância gera liberdade. O primeiro erro que muitos crentes cometem quando alguém menciona prosperidade é compará-la às riquezas. Mas a ideia do que o dinheiro torna alguém próspero é como sugerir que segurar uma bola de futebol faz de você um zagueiro da primeira divisão. As riquezas ou dinheiro são condições externas e a prosperidade é uma realidade interna. O nosso interior sempre se manifestará no nosso exterior. Durante muitos séculos, uma falácia religiosa tentou governar a mente dos crentes e convencê-los de que as riquezas são a raiz de todo o mal. E assim, quanto mais pobre você for, mais espiritual você será. De algum modo, de acordo com essa mentalidade, ser um cristão pobre, fraco, humilde e sem instrução é algo que Deus está encorajando no céu. Seria o mesmo que você incentivar os seus filhos a serem dependentes da assistência social e expulsos da escola. Estou plenamente ciente de que nas últimas décadas a igreja passou para o extremo oposto e experimentou um evangelho da prosperidade, que levou muitos a buscarem carros luxuosos e estilo de vida confortáveis, em vez de estilo de vida poderosos e o consolador. Entretanto, uma mentalidade de prosperidade não tem a ver com dinheiro ou idolatria, tem a ver com liberdade. Deus e Abraão. Para ajudar a definir uma mentalidade de prosperidade, quero lhe apresentar uma jornada pela qual Deus conduziu Abraão. Nessa jornada, Abraão começou como Abrão e finalmente se tornou Abraão, quando Deus o fez passar por um processo que extraiu toda a medida da grandeza que Deus planejara para a vida dele. Quando esse processo teve início, Abrão já era um homem rico. Ele tinha muitos bens e muitas terras e era fiel na mordomia de suas riquezas. Ele era um homem cujo exterior já se equiparava ao seu interior. Mas para que Deus o levasse ao nível seguinte, ele apresentou um conjunto poderoso de instruções e passos que expandiram Abrão interiormente. Ao apresentar a jornada de Abrão, quero desafiar você a abraçar esse mesmo processo em sua vida. Esse é o processo que nos permite confrontar a nossa própria mentalidade e as limitações que trazemos conosco para o nosso relacionamento com o céu. Limitamos a nossa vida em Deus tão facilmente e com tanta frequência justamente porque não vemos aquilo que nos impede. Em Gênesis 12, lemos sobre a primeira interação de Deus com Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão:
Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma apresentação e tanto. Desde o princípio, Deus deixou claro que iria transformar a vida de Abrão, de algo que ele achava muito bom, em algo que ele nunca poderia imaginar. Em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos conectou a essa mesma promessa. Ele escreveu em Gálatas que se você está em Cristo, você é semente de Abraão e herdeiro da promessa que foi dada a Abraão. Portanto, por intermédio da sua vida, também todas as famílias da terra serão abençoadas. É isso que você carrega no seu DNA. É isso que você carrega no nome de seu pai e na sua identidade como filho do Altíssimo Deus. 4 chaves para uma nova liberdade. Existem 4 aspectos-chave para o processo que Deus iniciou com Abrão em Gênesis 12. O primeiro aspecto está no nome de Abraão. Costumamos nos concentrar no fato de que Abraão significa pai de muitas nações, mas é importante considerar que Abrão significa pai exaltado. Um pai exaltado não é apenas um pai. Abrão não era apenas um sujeito comum. O seu próprio nome revela que ele estava disposto a assumir uma posição mais elevada, com mais responsabilidade do que um pai comum. Esse era o sujeito com quem Deus estava trabalhando, pai exaltado. Do mesmo modo, aqueles de nós que estamos avançando para entender e carregar a unção e o avivamento que estão acontecendo hoje, precisamos entender que Deus nos pediu para assumirmos um nível de responsabilidade maior do que os que as pessoas comuns. Entender essa responsabilidade é o que nos molda para sermos pessoas que estão dispostas a seguir a Deus até um lugar cujo construtor e arquiteto é Deus. O segundo aspecto do processo vivido por Abrão é a primeira coisa que Deus disse a ele, e quero que você observe isto como se Deus estivesse dizendo mesmo a você. Ele disse: Abrão, quero que você saia de seu país. Em outras palavras, Deus disse: quero que você saia da sua terra. Quero que você deixe o seu território, a sua geografia. Quero que você saia dos limites que você passou a aceitar como seu esconderijo, a sua segurança e a sua esfera de conforto e influência. Em um mover de Deus, uma das mensagens que ouvimos repetidamente é a de que Deus quer que saiamos da nossa zona de conforto. O motivo pelo qual devemos sair da zona de conforto é porque precisamos não ter nada como nosso apoio, exceto Deus, se quisermos ter acesso à prosperidade do céu. Recentemente preguei na conferência Spiritual Hunger, Fome Espiritual, em Spokane, Washington. Heidi Becker era uma das palestrantes. Em uma de suas mensagens, ela lembrou gentilmente aos presentes ali que muitos de nós temos um plano B pronto para seguir caso Deus não apareça. Ela explicou que isso mata a nossa fome. Quando canalizamos os nossos recursos para prover o nosso próprio conforto em lugar de canalizá-los em direção às agendas do céu, isso também paralisa os céus. A mentalidade de prosperidade, a mentalidade que nos prepara para participarmos do fluir do céu à terra, é uma mentalidade que abraça a ordem de Cristo de buscarmos o reino em primeiro lugar, sabendo que Deus cuidará das nossas necessidades e desejos. O terceiro aspecto do processo de Abrão foi a afirmação seguinte de Deus: quero que você deixe a sua família. É interessante observar que quando Abrão obedeceu a Deus, ele levou sua família com ele. Mas por que Deus estava dizendo claramente: estou dividindo a sua família? Bem, nossa família define as circunstâncias do nosso nascimento. Você e eu adquirimos uma identidade a partir daqueles com quem crescemos, e é muito difícil essa identidade mudar e se expandir quando ela já está estabelecida na percepção daqueles que nos cercam. É mais ou menos assim. Digamos que você é o mais moço de uma família de 5 filhos. Embora você seja adulto, todos ainda o veem como Joãozinho. Quando você chega para as reuniões de família, eles os agarram, se revezam esfregando sua cabeça e desmanchando seu cabelo e dizem: como vai o nosso Joãozinho? Como vai você, Joãozinho? Mas papai, eu sou o principal executivo da IBM. Eu sei, filho, mas você vai ser sempre o nosso Joãozinho. Você carrega uma identidade particular em um ambiente cheio de pessoas que lhe são muito familiares. Toda vez que você está com elas olham para você de uma maneira que diz: ha, olhe para você, você nunca vai fugir da caixa onde o colocamos.
Ora, essa identidade pode ser uma caixa muito confortável. Você pode ser respeitado e admirado por sua família, mas a realidade é que só Deus, aquele que projetou cada um de nós, entende a nossa verdadeira identidade e chamado. E para descobrir e se tornar quem Ele nos criou para sermos, precisamos ir além dos limites do que a nossa família espera de nós. O Senhor nos diz, como Ele disse a Abrão: quero que você saia dos seus limites físicos e geográficos e quero que você saia dos seus limites de autoridade. Quero que você saia do território onde você passou a se sentir confortável. E quero que você saia da identidade que tem origem nas pessoas que estão mais familiarizadas com quem você foi. E por fim, o quarto aspecto desse processo que precisamos avaliar é o fato de que Deus nos diz, assim como ele disse a Abrão: quero que você saia da casa de seu pai. Essa questão de sair da casa de seu pai é o ponto que quero focar durante o restante deste capítulo. A casa do nosso pai é o lugar onde recebemos a identidade do nosso pai, a cobertura do nosso pai e, particularmente, o status econômico do nosso pai. Por exemplo, digamos que você nasceu em uma família cujo pai é um trabalhador humilde que ganha $15 por hora. Sua mãe ficou em casa criando você e seus 4 irmãos e tinha um negócio de venda de produtos pela internet. A renda anual da família combinada era por volta de $50 mil por ano. Essa experiência colocou você em uma das classes socioeconômicas e essa classe socioeconômica lhe deu uma lente através da qual você vê o mundo e os recursos em sua vida. Você funciona naturalmente dentro de uma dessas classes específicas de pessoas. Você identifica o que é valioso, o que é possível e o que as circunstâncias diferentes significam por meio da sua classe socioeconômica. Nossa classe socioeconômica geralmente vem com um acompanhamento. Um grupo de pessoas que confirmam o que acreditamos que é verdade e o que vemos como valioso. Estamos cercados de pessoas que veem o mundo como nós vemos. Nossos vizinhos, os amigos dos nossos pais, nossos amigos mais chegados e nossas escolas. Todas essas pessoas, juntamente com inúmeros reforços culturais, dos quais praticamente não estamos conscientes, criam o nosso normal, e geralmente não temos motivos para pensar que as coisas são de outra maneira. Todos nós julgamos ou ridicularizamos as outras classes e nos apegamos a nós como se fosse a única classe verdadeira, a única verdadeira visão do mundo. Para muitos de nós, nossos olhos ainda não foram abertos para o fato de que existem outras formas de ver o mundo além do que conhecemos. Então, o que quero apresentar a você, em seguida, é algo que espero que abra sua consciência para a maneira como você vê as coisas agora e a forma como a sua nova identidade, a sua verdadeira identidade, está destinada a ver as coisas. Espero expor e confrontar o modo como você vê as coisas, porque você foi chamado para ser rei. Você foi chamado para ser um príncipe ou uma princesa. Você é realeza. Você é próspero de um modo que está além da sua imaginação mais incrível. Contudo, a não ser que você pense como uma pessoa próspera, não será capaz de lidar com a sua identidade, o seu papel e a sua responsabilidade e os seus recursos. Chamados para ser rei. Provérbios 28:16 diz: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Deixe-me afirmar isso assim. Um príncipe que não se vê como um benfeitor punirá os outros com o seu poder, mas aquele que detesta o lucro obtido com violência ou controlando os outros construirá um legado duradouro. Quando um príncipe pensa como um pobre, ele vive como um grande e poderoso sobrevivente. O pobre aprende uma lição poderosa na vida, que é como continuar vivo neste planeta. A visão socioeconômica do mundo do pobre é completamente definida e governada pelo medo de que os seus recursos diários se esgotem. E quando você dá a alguém que foi treinado para sobreviver um acordo empresarial, ou um contrato esportivo profissional, ou um bilhete de loteria vencedor, ele se torna um super sobrevivente. Ele tem grandes recursos, mas os utiliza para se proteger em vez de usá-los para beneficiar outros, porque ele acredita naturalmente que é para isso que os recursos são. Ele vê o mundo como algo que está ali para servi-lo. Ele é um oportunista. O que ele não entende é que, empregando mal os seus recursos, ele está oprimindo os que o cercam. Ele destrói a sua vida e muitas vezes as vidas daqueles que o cercam, porque sua visão de mundo foi formada com base em como sobreviver e não em como prosperar. Como crentes, todos nós corremos o risco de sermos príncipes que pensam e vivem como pobres.
Se não formos renovados em nosso pensamento, não apenas estaremos abusando do grande poder e responsabilidade que nos foram dados, como nem sequer estaremos cientes de que estamos fazendo isso. Pobreza, classe média e prosperidade. Todos nós somos restringidos pela visão da classe que recebemos na casa do nosso pai. Para entender essas restrições e identificarmos tanto a maneira como pensamos, quanto o modo como deveríamos pensar, vou lhe mostrar 3 visões de classe socioeconômica. Uma visão que olha através da lente da pobreza, uma visão que olha através da lente da classe média e uma visão que olha através da lente da prosperidade. Vou lhe apresentar como cada uma dessas classes vê e experimenta as coisas de uma forma completamente diferente. Ao fazer este exercício, quero que você entenda que a visão de classe com a qual você concorda muito provavelmente seja a sua. Você possivelmente também tem uma teoria de por que as outras duas estão erradas. Nesse caso, tudo bem, porque todos os que estão lendo este livro farão o mesmo. Não vamos discutir o que é certo ou errado. Quero simplesmente lhe dar a oportunidade de perceber que, embora você agora seja próspero como um filho ou filha dos reis, talvez, como muitos de nós, você não carregue uma lente de prosperidade para enxergar a sua vida. Na página a seguir, há um quadro elaborado pela doutora Ruby Payne, extraído do seu livro intitulado Understand a Framework of Poverty, Compreendendo o Esquema da Pobreza. Esse livro é um esforço para diagnosticar e tratar algumas das principais causas que estão por trás dos fracassos do sistema educacional nas escolas das cidades do interior do Texas. Ao fazer essa pesquisa, o interesse particular da doutora Payne era levar os professores da classe média a compreenderem melhor e a influenciarem as crianças pobres em suas salas de aula. Ela afirmou que, pelo fato de a visão do mundo e as experiências da vida dos professores e dos alunos serem completamente diferentes, os professores não tinham poder de educar as crianças que não pertenciam à sua própria classe socioeconômica. Assim, a doutora Payne deu início a um sistema de apresentar aos professores outro conjunto de valores, convicções e motivações, capacitando-os assim a saírem das suas próprias limitações e alcançarem uma visão de classe sobre a qual eles nada sabiam. Em seu livro, a doutora Payne ilustra como as diferentes classes experimentam e veem o mundo. Quando li, achei a análise feita por ela extremamente perspicaz e útil para a compreensão dessas diferenças. Ela fez um ótimo trabalho descrevendo como todos nós vivemos em mundos muito diferentes, enquanto compartilhamos do mundo em que vivemos. Esse quadro descreve o que cada classe mais valoriza em diversos aspectos da vida. Mais uma vez, ao rever os tópicos a seguir, creio que você se sentirá confrontado ao constatar o que considera como mais valioso, e também será desafiado pelos valores das outras classes. Depois de apresentar esse quadro, selecionarei alguns desses tópicos para detalhá-los melhor, no esforço de lhe mostrar por que precisamos sair da casa do nosso Pai e nos alinharmos com a nossa casa nova, a casa do Pai.